Muito bom dia, gente. Hoje nós vamos ver a unidade 2, que é a classificação dos solos. Fiquem atentos, por favor. Então, para classificar solo, a gente tem que saber o que é perfil do solo, o que é horizonte, como é que se identifica o perfil, o horizonte, considerando as várias propriedades do solo, né? Textura, estrutura, porosidade, consistência e outras propriedades mais, que a gente vai ver durante o curso, ok? O que seria o perfil do solo? Como é que a gente classifica, ou como é que a gente dá um conceito, uma definição do que seria perfil do solo? Então, o perfil é a seção vertical que aprofunda até onde chega a ação do intemperismo físico, químico, biológico, mostrando uma série de camadas dispostas umas sobre as outras, denominadas horizontes. É como se fosse um sanduíche, né? Você tem a carne, tem o queijo, tem o pão e tal. Então cada extrato daquele seria um horizonte. Então o perfil é formado de horizontes. A gente pode dizer que o perfil é um conjunto de horizontes. Quando os solos são jovens, apresentam pequena diferenciação entre horizontes. Já se os solos são antigos, eles são bem diferenciados, os horizontes. Os solos maduros mostram boa diferenciação. São solos profundos, bem diferenciados, evoluídos. Evolução em solo quer dizer profundidade. Os solos profundos são evoluídos, são antigos. Então, os solos truncados possuem coleção incompleta de horizontes. Geralmente, o homem, nas suas ações, ele acaba agindo sobre o solo e pode truncar os horizontes, tirar parte dos horizontes superficiais do solo, quando o homem cultiva, quando o homem ara, faz terraplanagem, movimentos do solo, etc, etc. Perfis alterados são aqueles cujos horizontes foram misturados por arações, gradagem, subsolagem. Pode acontecer do horizonte A estar misturado com o B, com o C, por conta de arações, gradagem, subsolagem, feitas pelo homem com vista à produção agrícola, com vista ao cultivo de plantas. Isso aqui é uma coleção de perfis. Então, o perfil, como eu falei, a gente já entendeu, né? Uma coleção de horizontes. Então, esse solo, primeiro solo aí, esse cinzazinha, ele tem o horizonte A, aí depois tem camadas C1, C2, C3. Isso aí é um solo aluvional, como se chamava antigamente. Hoje está chamando neossolo flúvico. Já o horizonte, o segundo perfil do solo, agilossolo vermelho e amarelo. Então ele tem um horizonte A, tem um horizonte E, tem um horizonte B. Então essa sequência aí de horizonte não está errado não, é A, E, B. Porque E vem de eluviação, perda. É um horizonte de máxima perda de materiais. De materiais, argilominerais, matéria orgânica. Então veja que ele é mais claro. Ele é mais claro porque ele perde materiais escuros, argilominerais, óxido de ferro, óxido de alumínio, óxido de silício e também matéria orgânica que são escuros ou vermelhos, avermelhados ou amarelados. Já o latossolo vermelho e amarelo, ó, tem o horizonte A, o horizonte AB e o horizonte B. Esse horizonte AB é uma transição entre A e B com característica mais de A. Se fosse BA, seria transição entre A e B com características mais de B. Então é AB, ou seja, esse AB ele se parece mais com A do que com B. Nitossolo vermelho. A nitossolo vermelho, veja que é um solo, né, profundo, né, aí dá mais de 2 metros. E ele não parece muito vermelho, mas na verdade é porque ele tem uma alta concentração de óxido de ferro. E quando há muita concentração de óxido de ferro e o solo é pouco hidratado, ele tende a ficar mais
escuro e cinza, chegando a ser preto quando praticamente não tem água no solo. Então, esses exemplos são exemplos de perfil do solo, dentro do que a gente falou, que o perfil é uma coleção de horizontes, é uma sequência de horizontes. Horizonte A, B, C e a rocha. Esse é uma exceção, né, que é para indicar que ele é um horizonte que perde materiais, eluviação. O normal é que seja A, B, C e a rocha. Aqui é uma outra maneira de observar o que a gente já viu. Essa plantinha é como se fosse um bonsai, né? Um bonsai todo mundo sabe o que é, mas para quem não sabe é uma plantinha em miniatura que pode ter um cajueiro com 20 centímetros e lá, 200 anos de existência, né? Então é uma técnica onde você faz a miniaturização, quer dizer, minimiza as proporções da planta, transforma uma planta grande numa planta pequenininha, que pode ser usada no interior de uma residência e tal. Então essa técnica foi inventada pelos chineses, né? Os chineses tinham necessidade de colocar um representante do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral nos seus templos. Então, como era muito difícil levar um cajueiro, uma mangueira, uma planta muito grande, eles tiveram a ideia de minimizar, de miniatura da planta. Então, isso é basicamente um controle nutricional e poda, pressão de poda. Então, a planta, ela tanto passa fome, como ela é podada os seus extremos, de maneira que ela fica pequena. Mas ela dá frutos normais, floresce e tudo. Só que na proporção do tamanho em que ela assume. Mas o que interessa mesmo, isso aí é a parte, né? O que interessa mesmo é ver os horizontes aqui, nesse perfil do solo. Nesse corte tridimensional aí. Então essa primeira camada, a camada mais escura, é o horizonte orgânico, representado por O. Esse horizonte orgânico ele pode ter sido recém-formado, e aí você tem condição de saber o que é folha, o que é flor, o que é inseto, o que é, enfim, o tipo de matéria que foi depositado. Quando esse horizonte é muito extenso, é muito espesso, costuma se dividir em O1 e O2. O O1 é recém-incorporado, não é que é possível saber que é folha, que é galho, que é inseto, que é uma larva de inseto, um animal adulto, ou mesmo um animal maior, um rato, enfim. É o horizonte mais superficial. Já o O2 é um horizonte que a matéria orgânica já se transformou em humus. Então o humus é uma substância homogênea, tipo pó de café, né? Humo de minhoca. E não dá para você saber se aquilo é de origem vegetal, se é animal, se é de origem microbiológica, enfim. Está lá uma substância totalmente homogênea, próxima do pó de café, parecido com o pó de café já usado. O horizonte A é o horizonte mineral mais superficial, portanto é o mais rico, né? E o horizonte B é o horizonte seguinte, depois do A. O C, depois do A em profundidade, analisando em profundidade. O horizonte C é um horizonte mineral, que na verdade ele é o próprio material da rocha-mãe. O horizonte C são fragmentos da rocha-mãe. Então são regolitos. Regolitos são porções da rocha, né? Veja aqui, ó, são porções da rocha, porções, pedaços da rocha. E a rocha-mãe, a rocha consolidada. Então, a gente pode dizer basicamente isso aí: horizonte A, horizonte O, orgânico, horizonte A, primeiro horizonte superficial, horizonte B, horizonte A, primeiro horizonte mineral, mais superficial, onde está a maior riqueza do solo, maior fertilidade do solo, juntamente com o horizonte orgânico. O horizonte B fica mais próximo da rocha, e o horizonte C, a própria rocha e a rocha-mãe.
Agora, esses horizontes ele pode ser dividido, você pode ter A1, A2, B1, B2, C1, dependendo da espessura e se há alguma mudança dentro dessa espessura, então é comum os pedólogos classificarem em horizonte A1, A2, A12, enfim, A22 e aí vai. As letras O, A, E, B, C e R são usadas para representar os principais horizontes do solo. Então, escolheu-se usar essas letras O, A, E, B, C e R. Poderia ter escolhido número, né? Poderia ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Preferiu escolher a letra. Letras maiúsculas do nosso alfabeto. Horizonte O, A, E, B, C e R são usados para representar os principais horizontes do solo. E o que é horizonte, né? Nós já vimos o que é perfil. Perfil é um conjunto ou uma coleção de horizontes. E o que é horizonte? Horizonte é a camada de constituição mineral ou orgânica, porque nós vimos que tem um horizonte orgânico, né? Que possui propriedade gerada por processo formador de solo. Quais são os processos formadores de solo? A gente viu na última aula. Procurem ver em Gênese do solo aqueles processos lá de adição, perdas, modificações ou transformações e translocação dentro do perfil. Porque dentro do perfil do solo, o solo é um ser vivo. Do ponto de vista pedológico, do ponto de vista de fertilidade do solo, o solo é um ser vivo. Ele nasce, cresce, reproduz e morre, como qualquer ser vivo, dependendo do manejo que o homem dá ao solo. O homem pode pegar um solo fértil e a partir dele produzir um deserto. Aliás, isso acontece com bastante frequência, né? Então, como um ser vivo, ele está sujeito, né, às várias interferências, não só do seu entorno, mas principalmente do homem, que causa profundas alterações nos perfis do solo. Há certas características, mas a característica de diferenciação dos horizontes. Ó. Os horizontes eles podem ser caracterizados, né, distinguidos, separados, né, através da textura. Cada horizonte tem a sua textura, estrutura, porosidade, consistência, cor, atividade biológica, matéria orgânica presente no solo, minerais de ferro, minerais de alumínio, minerais de silício, argilas e outras. Quando a gente vai classificar o horizonte, é mais ou menos como que a gente classifica uma planta. Então na planta você vai ver as folhas, pré-floração, né? Vai ver se a folha é oposta, se é alterna, tipo de pré-floração, se é valvar, se é isso, se é aquilo, se a flor é zigomórfica, actinomórfica. E assim também quando se classifica um animal. Um animal é uma planta, é um solo. Você segue características peculiares, né, típicas daquele horizonte, para chegar a uma conclusão, né, sobre que tipo de horizonte há. Se é o horizonte A, se é o B, se é o C, se é A1, se é A2, se é A3. Horizonte orgânico, formado em formação na parte superior dos solos. O horizonte orgânico, a gente já viu, né? Ele pode ser dividido em O1 e O2, em função da espessura. Naturalmente que na nossa caatinga a gente não tem esse horizonte tão digamos assim, extenso, porque na verdade a matéria orgânica que cai, os próprios animais comem, né? As folhas, os animais da caatinga comem a folha das plantas que caem, da catingueira, do marmeleiro, do pau branco. Aí na medida que a folha cai, há uma coisa que a gente chama de uma fenação natural, né? Então a folha foi fenada naturalmente e os animais se aproveitam. De maneira que matéria orgânica no nossos solos de caatinga é um produto
relativamente raro, né? Não é comum se ter matéria orgânica, até porque as condições do solo e condições pedogenéricas, né, do solo, também climáticas, condições pedoclimáticas não favorecem a essa formação de um horizonte espesso. Essa espessura vai ver lá ter em outros biomas, como na Amazônia e tal. O horizonte orgânico, formado ou em formação na parte superior dos solos minerais. Ele é composto por matéria orgânica fresca ou parcialmente decomposta. Eu já venho dizendo desde algum tempo que esse horizonte pode ser dividido em O1 e O2. O que é o O1? Constituído por folhas soltas, resíduos orgânicos não alterados. Então o O1, que é o horizonte mais superficial, ele é constituído de material recém-incorporado, né? Folha, fruto, semente de plantas, mas também insetos, aranhas, ratos, roedores, que acabam morrendo por alguma razão, ou porque concluíram seu ciclo de vida, e se tornam matéria orgânica do solo. Dividido por folhas soltas e resíduos orgânicos não alterados. O O2 é alterado, formado por restos orgânicos em decomposição ou totalmente decomposto, que é o humus. O humus é a fração mais estável da matéria orgânica. Então, como o humus pode ficar muito tempo na natureza, né? É tanto que quando a gente fala de matéria orgânica do solo, a gente se refere ao humus, porque o humus é a matéria orgânica estável no solo. Só depois de muito tempo, e dependendo das condições de clima, de umidade, principalmente temperatura, esse humus e da ação dos micro-organismos presentes nos solos, bactérias, fungos, protozoários, actinomicetos, é que esse material vai ser decomposto, que a gente chama totalmente decomposto ou mineralizado. Na mineralização, os elementos vão ser liberados: cálcio, magnésio, fósforo, potássio, o que tiver no humus vai ser liberado e vai para a solução do solo, que a gente vai ver o que é isso depois. Classificação do solo é a unidade 3, fertilidade do solo. Isso aqui é horizonte orgânico, isso é um ou dois. Nós só temos um horizontezinho superficial, né? Isso seria o O1. Não dá nem tempo que os bichos já comem no O1 ali, os animais já caem uma folha e já pegam. Horizontes minerais. Horizonte A, máxima atividade biológica, e está sujeito às maiores variações de temperatura e umidade. Então, como o horizonte A é o primeiro horizonte mineral e que está exposto às condições de clima, temperatura, umidade, luz e os outros fatores de clima, nebulosidade, altitude, longitude. Então esse é o horizonte mais alterado e é também o horizonte que mais contribui para o cultivo de plantas. É o estoque, compõe o estoque de nutrientes para as plantas. O horizonte A é o primeiro horizonte mineral. O horizonte E, como eu disse, né, resulta das perdas de minerais de argila, compostos de ferro e alumínio. Esse horizonte não existe em todos os solos, ele é uma exceção, né? Por isso que, por ser exceção, ele está fora de ordem. A, E, B, C. Então, é um horizonte de máximas perdas, a lixiviação de alumínio, de argila, dióxido de ferro, dióxido de silício. E é um horizonte mais claro, porque ele perde substâncias escuras e por isso ele se torna mais claro. Coloração mais clara é que o horizonte A, devido à diminuição de matéria orgânica em profundidade. Mas a matéria orgânica não, é matéria orgânica, argila minerais, óxido de ferro, óxido de alumínio, até óxido de silício, né? Horizonte B. No horizonte B, ele acumula o que vem do E e do A, né? Ele acumula materiais do E e do A. Então é um horizonte de acúmulo, tá? Acúmulo de argila, composto de ferro e alumínio. Então tudo que o A e o E perde, todo material perdido pelo A
e pelo E, por gravidade vai para o B. Pela força da gravidade ele é depositado no B. Então esse horizonte B é o acúmulo de argila, composto de ferro e alumínio, e de humus migrado dos horizontes superficiais. Migrado dos horizontes superficiais. Horizonte C. O horizonte C é o material consolidado, com pouca influência de organismo e matéria orgânica. Então, o horizonte C, na verdade, é a própria rocha fragmentada, né? Regolito. São fragmentos da rocha. Então, o horizonte C é a natureza da rocha, é a própria rocha. Então, se a rocha tem determinados nutrientes, se a rocha é rica em cálcio, em potássio, o horizonte C também vai ser. Se é rico em magnésio, e aí também o horizonte C vai ter, porque o horizonte C é a rocha fragmentada no primeiro momento, né? Não é nem pó ainda, é material ainda consolidado. Material consolidado por causa da influência de organismos, um pouca influência do clima, que está lá embaixo, né? E também de organismos e matéria orgânica que não chega lá no C. Os organismos preferem os horizontes superficiais. Em geral, eles são aeróbicos, né? Então, em horizonte C, praticamente não há condições desses organismos subsistirem, já que não há oxigênio, ou se há, é mínimo, né? Composição física química mineralógica semelhante à da rocha-mãe. Então, o horizonte C é um horizonte mineral, cuja constituição, cuja natureza é a rocha-mãe fragmentada. Camada R, rocha-mãe ou rocha-matriz. O substrato rochoso, o leito rochoso. Então, a camada R, ela tem vários nomes. Pode se chamar rocha-mãe, rocha-matriz, substrato rochoso, porque é o substrato para o solo, né? A matéria orgânica, a matéria-prima do solo. O leito rochoso é a rocha que origina o solo. O solo não é só rocha, né? É rocha, uma matéria orgânica trabalhada pelas ações do temperismo físico e biológico ao longo do tempo. O pó da rocha origina o solo. Características morfológicas do perfil do solo. Então, essas características morfológicas é exatamente para definir o solo. É como as características de uma planta, para definir a planta, a definir a família que a planta pertence, né? Um animal, mesmo jeito, define um inseto. Um inseto, ele da família, sei lá, família Hydrophilidae. Então, aí tem características que você vai caminhando na chave, né? Você entra numa chave até chegar no nome da família lá na frente. Então aqui é mais ou menos assim. Entra numa chave também para encontrar o solo. Característica morfológica do perfil do solo. A característica principal é a cor, porque é o que você vê, né? À primeira vista é a cor. Então, a cor do solo talvez seja a principal característica. Através da cor é possível delimitar os horizontes, horizonte A, horizonte E, B, C, rocha. É possível evidenciar condições extremas, né? Extremas de umidade, né? de lixiviação, de drenagem ao longo do perfil do solo. E até é possível denominar as classes de solo. A cor do solo é tão importante que ela vai na classe do solo. Quando eu digo assim, pó disólico, vermelho, amarelo, eu só posso pensar em que ele é vermelho e amarelo, né? Latossolo, vermelho e amarelo, também é vermelho e amarelo. Então a cor do solo é uma característica tão importante, talvez a principal, a ponto de vir, né, a cor ser incluída na própria denominação do solo. Matéria orgânica. A matéria orgânica confere cor escura, a matéria orgânica confere cor escura, elevada capacidade de troca de cátion. CTC. Capacidade de troca de cátion é uma característica muito importante. A gente vai ver, já pode dizer agora, mas vai ver mais na unidade seguinte, que é fertilidade do solo.
Mas característica CTC, capacidade de troca de cátio. A planta se comporta mais ou menos como um ímã, né? Que atrai cátio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, né? Ferro, tal. Então existe no solo uma coisa chamada micela. Essa micela é uma estrutura, naturalmente, que a gente não vê, né? Mas é uma teoria e que vale como verdade. É um grande ânion, né? Que congrega cátio no seu entorno como se fosse uma coroa. Então é um imenso ânion com a coroa de cátions. Esse ânion com a coroa de cátio, ele libera os cátions para a solução, pode absorver da solução. Então há um intercâmbio, micela, solução, planta, solução, micela. Então há um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico entre esses três ambientes. A estrutura micelar do solo, a solução do solo e a planta. O solo pode variar de branco a negro em função do teor de matéria orgânica. A matéria orgânica é negra, né? Então, se o solo é muito rico em matéria orgânica, ele tende a ser escuro ou negro. Se a matéria orgânica é mínima, aí vai predominar outros elementos do solo, como o quartzo, que é creme, né? As areias quartzosas são brancas, ou creme, são claras. Então, o solo com cor escura, em geral, ele tem bastante matéria orgânica. Existe uma correlação quase que direta entre matéria orgânica e fertilidade do solo. Então, na medida que o teor de matéria orgânica se eleva, eleva-se também a fertilidade do solo, porque o solo, os nutrientes que estão na matéria orgânica, em algum momento, ficam comuns durante muito tempo, mas em algum momento vão ser liberados para a solução do solo. O cálcio que está lá, o magnésio, o sódio, o potássio, o ferro, vão tudo para a solução. E vão ser reabsorvidos pelas plantas e vão formar as folhas, frutos, sementes, e parte vai ser exportado nos frutos. E parte volta para o solo. Essa figura aqui mostra, já foi vista na unidade 1, mas eu gosto sempre de mostrar mais de uma vez a mesma coisa. Acredito no princípio da repetição. Então todo esse material que está aí é matéria orgânica, ou vai virar matéria orgânica do solo. Lesma, orelha de pau, caramujo, centopeia, milípede são diplópodo, centopeia, quilópodo. Diplópodo tem 2 pares de patas por segmento, o quilópodo só tem um. Aqui é a larva de inseto, chamada pão de galinha, que a galinha gosta muito disso aí. Tatuzinho, larva de inseto. Tatuzinho é um tatuzinho, né? Aqui são bactérias, né? Cocos, bactéria aumentada, formiga, minhoca. A minhoca tem uma relação muito próxima com o solo, ela vive no solo. Larva de besouro e fungos, aqui é hifas de fungo. Então, não só esse tronco aí da planta que está cortada, veja que é um caule cortado, não só ele, mas também tudo isso aqui vai acabar compondo uma solução do solo, e vai ser humus, e depois vai ser mineralizado. Os seus nutrientes vão ser devolvidos ao solo, e que foram tirados do solo voltam para o solo. Sílica. A sílica é o quartzo. Sílica cristalina. Confere cor esbranquiçada ao solo. Então a sílica, ela é esbranquiçada, ela é creme, ela é clara. Então, se o solo tem muita sílica, o solo é claro. As areias quartzosas são quartzo. Então, o quartzo é claro, creme, claro. Então, o quartzo vem do granito. O granito é formado por quartzo, feldspato e mica. Todos os granitos são formados de quartzo, feldspato e mica. O quartzo e os feldspato são intemperizados rapidamente. E o que resta é... feldspato e mica, desculpe aí. Os feldspato e as mica se intemperizam rapidamente. O intemperismo físico e biológico, eles se intemperizam.
E o que resta é o quartzo. O quartzo é o testemunha. O mineral quartzo é o testemunha de que havia granito, porque ele no final só fica quartzo. Aí a gente tem as areias quartzosas, aquelas areias que estão lá no mar, né? À beira-mar. Composto de ferro, ó, se é hematita, o hematita é óxido de ferro hidratado, a cor é desidratado, não hidratado, né? O composto de ferro, hematita, é óxido de ferro desidratado, não hidratado. Então dá cor vermelha ao solo. Por isso que as nossas hemácias são vermelhas, em ferro. Se é limonita, a limonita é hidratada, óxido de ferro hidratado. Confere com amarelo ao solo. Então, hematita, vermelho. Limonita, amarela. Vai depender de quê? Do grau de hidratação da molécula. Agora, esse grau de hidratação do mineral aí a gente chama de água de composição do mineral. Não é botar água, não é aguar o mineral. É água de composição, água de constituição do mineral. São moléculas de água, H2O, no retículo cristalográfico do mineral. Se ele tem pouca água, ele é mais vermelho. Se tem mais água, tende a amarelar. Se você botar mais água ainda, ele vai ficar assim, creme, podendo chegar até branco. Cores vermelhas de condição de bordenagem. Então, se o solo é bem vermelhinho, bem homogêneo, significa que a drenagem é boa. Já as cores cinza ou mosqueadas, geralmente indicam drenagem deficiente. Cores cinzas ou mosqueadas indicam drenagem deficiente. Grau de aquecimento. Não, cores escuras absorvem mais calor. A gente sabe disso, né? E você vai dar a uva lá pro beco cotovelo, uma camisa escura, você sente mais o calor do que com a clara. Simples. O claro reflete a luz. O escuro absorve a luz. Então a sensação de calor é maior uma roupa, camisa escura do que uma clara. Não, isso vale do mesmo jeito aqui no solo. Os minerais são escuros, eles absorvem mais calor. Se ele absorve mais calor, isso tem a ver com intemperismos físicos e químicos, né? Acelera as reações químicas e acelera os processos físicos também, né? De dilatação, contração, etc. Fendilhamento. Isso aqui é a limonita. Limonita é óxido de ferro não hidratado. Não hidratado. O pouco hidratado, o desidratado, é o óxido de ferro não hidratado, limonita. Parece um mineral, um semi-mineral, né? É só uma joia. Limonita. Óxido de ferro não hidratado. Em solo seco, há grande diferença de temperatura entre as cores clara e escura. As escuras aquecem mais do que as claras. Existe até uma aplicação prática dessa questão da cor escura. Os leitos de cimenteira, eles é preferível que sejam mais escuros, que tenha mais matéria orgânica, porque com isso concentra mais calor e acelera os processos de germinação de sementes. É claro que isso tem um limite, né? Não pode ser muito calor. Acima de 40 graus, 45 graus é letal, né? Denominação de algumas classes de solo. Então, a cor é tão importante que ela chega a denominar o solo. Então, quando eu digo latossolo roxo, eu só espero que o solo seja roxo, né? Latossolo vermelho e amarelo, eu vou no campo achando que vou encontrar algo vermelho e amarelo. Pós-ólico vermelho e amarelo e outros, né? Então, a cor é uma propriedade tão importante que ela passa a compor, passa a constituir, ela vem no nome do próprio solo. Destacando-se a cor evidente que os solos são dotados. Então, pós-ólico vermelho amarelo, latossolo vermelho amarelo, e aí vai. Bruno não cáustico. O bruno é uma cor cinza, né? A palavra bruno, né? Embora as pessoas botem nome de pessoas, Bruno, né? Mas Bruno significa cinza. É uma cor acinzentada. Textura do solo, não, Bruno não cáustico, então significa acinzentado.
O Brunão Cálcio foi modificado para aluvissolo crômico, mas mudou só o nome, não mudou a natureza do solo. Textura do solo refere-se à proporção relativa das diversas frações granulométricas. Então, textura. Quais são as diversas frações granulométricas? As principais, areia, silt e argila. Existem outras, né? Existe calhau, cascalho, matacões, mas não interessa não. Isso aí é o esqueleto do solo. Interessa só as três primeiras: areia, silt e argila, as frações menores, que compõem a massa do solo. As diferenças proporcionais desses constituintes são agrupadas em classes texturais. Então, a textura é a proporção entre areia, silt e argila. Existe uma práticazinha que a gente faz no campo, com esse material. A areia, ela é abrasiva ao tato. Se você forçar, você pode ferir o dedo, a mão. Ela pode ferir. O silt é assim aveludado. E a argila é pegajosa. Então, baseado nessas três características, veja que essas frações elas são invisíveis ao olho nu, a não ser a areia já é visível, que é a 10ª parte do milímetro. A visão humana enxerga a 10ª parte do milímetro. A areia é possível ver, mas o silt e a argila não. Então a gente faz uma prática que é sensibilidade ao tato dessas argilas e a gente enquadra num triângulo chamado triângulo textural, né? E a partir desse triângulo textural e da sensibilidade ao tato, é claro que isso vai depender muito do técnico, da pessoa que faz isso há muito tempo, né? E já adquiriu experiência. Aí você enquadra no triângulo textural. Aí você vai dizer, isso aqui é um solo siltoso, um solo argiloso, um solo franco, um solo arenoso, né? Da textura. Está lá no triângulo, tem... Cada lado do triângulo é uma das frações. Areia, silt, argila. Aí você encontra a área com o nome da textura do solo. Se o solo é arenoso, se é siltoso, se é argiloso, se é franco. Franco, a proporção é equilibrada entre areia, silt e argila. As diferentes proporções de constituintes são agrupadas num triângulo em classes texturais através de um triângulo, representado por um triângulo de classificação textural. Um triângulo é um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero, lados iguais, ângulos iguais, em que cada lado do triângulo é colocado, plotado, né? Plotada uma das frações do solo. Um lado é areia, outro lado é silt, outro lado é argila. E aí você encontra as áreas internas do triângulo. Na área interna, onde você encontrar os pontos, a interseção dos pontos, dos três lados, aí está escrito lá o tipo de textura. Se é argilosa, se é siltosa, se é franca, etc. Nesse triângulo é possível fazer. Estrutura. O que é a estrutura? É o arranjo das partículas do solo. Refere-se ao arranjo das partículas minerais e orgânicas, formando agregados estáveis, unidades estruturais ou torrões, separados por superfície de fraqueza. Então, a areia e o silt e a argila se agregam, formando os torrões ou unidades estruturais. Esses torrões eles são importantes porque eles compõem a macroporosidade do solo. É nesses torrões, na interseção da superfície dos torrões, que entra onde o ar ocupa. Essa é a macroporosidade. A microporosidade geralmente tem água, mas aí a estrutura ela está diretamente ligada à microporosidade do solo. E, portanto, a vida do solo, porque é o que permite a entrada de ar e água. Sem água e ar, os organismos do solo não sobrevivem. A maioria não sobrevive, porque a maioria é aeróbico, né? E requer água no seu metabolismo. É verdade que existem alguns que são anaeróbicos, mas isso é exceção. A regra é que sejam aeróbicos. E as raízes das plantas também respiram. E como elas respiram, precisam de oxigênio. Sem oxigênio, elas morrem. E raiz morta de alguma planta significa planta morta. A consistência é uma outra propriedade. Consistência ela deriva da interação de forças de adesão e coesão. Existem duas forças no solo, adesão e coesão.
que variam com o grau de umidade do solo, incluindo propriedades como resistência, compressão, plasticidade, pegajosidade. Então, a consistência ela é resultante das forças de adesão e coesão. A força de adesão é a força que há entre substâncias ou objetos, né, de natureza diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante, mas, pelo menos bem prático, né? Os partidos políticos. Fulano era do PT, nós estamos na política, né? Fulano era do PT, aderiu ao PMDB. Então é adesão, força de adesão. Coisas de natureza diferentes. Uma substância adere a natureza diferente. Por exemplo, a água ao solo é adesão. E já a coesão é a força que há entre substâncias de mesma natureza, água e água, moléculas de água, né? Então é coesão. Da resultante de adesão dessas duas forças, física, adesão e coesão, sai a consistência. E a consistência ela é importante do ponto de vista de mecanização agrícola, né? Que ela tem a ver com a compressão do solo, plasticidade, pegajosidade. Tem solo tão pegajoso que o trator entra e não sai mais, fica atolado, né? Ou então o animal vai beber e não sai mais, fica preso lá, pela pegajosidade, principalmente se for um solo muito argiloso, plasticidade e pegajosidade. Certo? Para frente. Porosidade. Macro, como eu já disse, a porosidade pode ser macro porosidade e microporosidade. A macroporosidade é a porosidade que há entre os torrões, como eu falei há pouco, né? É chamada porosidade externa, é outro nome para dizer macroporosidade, porosidade externa. E a microporosidade é a porosidade interna. Interna como? Dentro do agregado, dentro do torrão. Então a porosidade macro e micro refere-se aos espaços vazios contidos no solo. Então, essa macroporosidade é que permite, a porosidade em geral, tanto a macro quanto a micro, é que permite no solo a existência de água e ar, e que é essencial à vida, inclusive das plantas, porque as raízes respiram, né? Os macroporos são em geral preenchidos por ar. Por que isso? Porque o ar é um fluido mais expansivo do que a água. O ar é cerca de 800 vezes mais leve do que a água. Os macroporos são em geral preenchidos por ar e os microporos por água. Os microporos são internos, dentro dos agregados. Os macroporos resultam da acomodação dos agregados. Então vai haver sempre uma porosidade maior entre os agregados do que dentro deles. A água e o ar ocupam espaços próximos no solo. A gente pode dizer o mesmo espaço porque desafia a lei da física. A lei da física tem uma lei fundamental da física que diz que dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então se a pessoa está na uva, não pode estar no beco do cotovelo, né? Então não dá. Por isso a gente diz que ocupa um espaço próximo, no sentido de que quando a água entra, o ar sai. Quando o ar sai, a água entra. E isso é fácil de perceber numa plantinha de interior, tipo aquela Comigo Ninguém Pode, um jarrinho, né? Jarrinho. Se você bota água, você vê que na superfície do jarro fica borbulhando. Esse borbulhamento nada mais é do que o ar saindo para a água entrar, né? Ou seja, a água vai ocupar o ar que estava sendo ocupado pela... A água vai ocupar o ar que estava sendo ocupado... A água vai ocupar o espaço que estava sendo ocupado pelo ar. Agora, é claro, um solo ideal, ele tem que ter ar e água, né? Não pode estar encharcado. Se estiver encharcado, não tem água, só tem água e não tem ar, aí a planta morre também. O excesso de água mata a planta. Tem que ter um equilíbrio água e ar naquela proporção, né, de 30,
25 para 25, 30 para 20 e tal. A gente vai ver, que a gente já viu na primeira unidade. 50% do solo, ideal para agricultura, é água e ar. Aí pode ter 30 de ar, 20 de água, 25 de ar, 25 de água. E aí vai, né? Esses aí são os atributos esses que a gente viu até agora, são atributos, são propriedades primárias, né? Aquelas propriedades realmente fundamentais para classificar o solo. Mas existem outras propriedades, porque pode acontecer de você seguir todas aquelas propriedades primárias e ainda assim não descobrir a classe de solo. Aí você entra com outros atributos, quer dizer, como se fossem propriedades secundárias, né? Para você chegar ao que chegaria. É mais ou menos como você está classificando um inseto, tal, e chegou numa dúvida no final, né? Aí esse inseto é Drosophilida ou é outra família próxima lá. Aí através desses atributos secundários, né? Outros atributos, você refina, né, o seu estudo, vai afunilando até chegar à classe que você desejaria, a família que você desejaria. Então, a família sei lá, quer ver, das famílias bem próximas, musácea e outra planta, aquela bananeira de jardim. A bananeira de jardim, ela não é musácea, bananeira de salão, né? Mas é muito próximo de musácea. A musácea é a bananeira, a nossa bananeira, né? Aquela ornamental é uma família bem próxima de musácea. Então, dentro de outras características vai entrar, ó, a profundidade, consiste na espessura do solo até a camada impeditiva do desenvolvimento das raízes. Então, a profundidade é até onde as raízes conseguem alcançar, né, se desenvolver, crescer e se desenvolver. Então isso é profundidade. A gente pode dizer também que é a parte realmente útil do solo do ponto de vista agrícola. É a parte explorada pelas plantas. Em geral, a gente chama, há quem diga que chame isso de camada arável do solo. Mas a camada arável é só em torno de 20, 30 centímetros. Isso aí é a profundidade mesmo do solo. O solo pode ter, ele é profundo, tem 2 metros, né? Mais de 2 metros. Então vamos ver aqui na tabela. Essa tabela 1 vai mostrar direitinho, ó. Profundidade consiste na espessura do solo até a camada impeditiva, desenvolvimento das raízes. Então vamos ver a tabela 1, ó. O solo ele é raso, classificação de profundidade do solo. O solo é raso quando ele for menor ou igual a 50 centímetros. Exemplo de solo raso: o solo litórico dali de Irauçuba. São solos rasos. Eles são neossolos litóricos. São solos rasos, pré-desérticos. Então, se o solo é raso, com menor ou igual a 50 centímetros. Pouco profundo, maior do que 50 e menor ou igual a 100 centímetros. Profundo, maior que 100 e menor ou igual a 200. E muito profundo, maior do que 200. Ó, muito profundo é maior do que 200. Veja que maior do que 200 centímetros é maior do que 2 metros. Então, o raso, menor ou igual a 50. Profundo, ou pouco profundo, 50 a 100. Profundo, de 100 a 200. E muito profundo, maior que 200. O raso, menor ou igual a 50 centímetros. Profundo, pouco profundo, de 50 a 100. Profundo, de 100 a 200. Muito profundo, maior que 200. Normalmente a gente não memoriza esses números, porque as tabelas existem para ser consultadas. Drenagem. A drenagem é outra característica secundária, né? E refere-se à percolação da água ao longo do perfil do solo. Então, classe de drenagem: o solo pode ser excessivamente drenado, a água é removida do solo muito rapidamente. Exemplo: solo de textura arenosa. O solo de textura arenosa, ele tem muitos, os poros são grandes, a peneira é grande, então a água passa facilmente, excessivamente drenada. Fortemente drenado, a água é removida do solo rapidamente. Exemplo: solo de textura média. Esse solo de textura média é um solo entre as proporções de areia, silt e argila, uma textura, né?
textura média, proporção equilibrada entre areia, silt e argila. Então, fortemente drenado. Bem drenado, a água é removida do solo com facilidade, mas não rapidamente. Exemplo, o solo franco, né? Então, da proporção também equilibrada de areia, silt e argila. Moderadamente drenado, a água é removida do solo, o perfil do solo, um tanto lentamente. Aquele solo ali o solo da uva ali, que é o gleissolo, a drenagem dele é horrível, ele é quase que não drena nada, então é um problema. Drenagem deficiente é um problema, por quê? Porque fica muita água na raiz da planta e ela morre por asfixia, as raízes expiram. Esse aqui é um solo bem drenado, né? Porque ele é todo vermelhinho, ó. Então a água bate e ela é bem drenada, que é bom. Esses traços aqui, né? É uma tentativa do autor de definir os horizontes. Horizonte A, B, C, né? E aí vai. Aqui poderia ser o A, o B, C1, C2, tá? E a rocha, né? Então, isso aqui é uma tentativa desse rapaz aqui, ó, João Roberto Corrêa, né? De tentar definir os horizontes do solo. Vê que esses horizontes eles são definidos no primeiro momento baseado tão somente na cor, né? Porque a cor é a característica mais importante, que é vermelhinho, né? Vermelho homogêneo, indica boa drenagem. Aí depois você vai para textura, estrutura, porosidade, vai afunilando, né? O princípio é a cor do solo. Então isso aqui é um perfil do solo, né? O perfil do solo. Uma tentativa de definir os horizontes, na primeira tentativa. Mas eu ia mostrar aqui é que esse solo ele é bem drenado. Um solo bom para a agricultura. Pelo menos do ponto de vista de drenagem, né? Não sei se ele é fértil. Mal drenado, o solo permanece molhado por muito tempo após a irrigação. É no caso do Bruno não cáustico, o nosso solo, a maioria do solo de Sobral, 64% do solo de Sobral é Bruno não cáustico. Esse Bruno não cáustico ele mudou de nome, agora ele se chama Luvsolo crômico. Mas ele só mudou de nome, ele continua com a mesma natureza. Não se muda a natureza de um solo, mudando só o nome. E muito mal drenado, o lençol freático permanece próximo da superfície do solo durante a maior parte do ano. Exemplo, solos argilosos. Solos argilosos são muito mal drenados, a maioria das culturas não vão aí, né? Dá para cultivar arroz, ou plantas aquáticas, né? Ou plantas de solos inundados. O relevo. Relevo ou declividade. Refere-se a uma outra característica, né? Característica 3, uma característica secundária, né? Que para ajudar na classificação do solo. O relevo, também chamado declividade, refere-se ao aspecto da paisagem, como ele se apresenta. Então, o relevo é o jeitão do terreno. Por exemplo, você vai daqui para Meroca e tal, aí você vai, Zé Leiteiro por ali, aí você chega lá naqueles condomínios lá chique, aí começa a subir, começa uma rampa ali, né? E depois vai subindo com mais intensidade. Então o relevo, lá em cima, chega a dar 75% de declividade. Lá onde tem aquela rocha cortada ali. Então o relevo ou declividade refere-se ao aspecto da paisagem, como ela se apresenta. 6 são os principais relevos. Então vamos ver uma tabela 2, né? Uma tabela 2, em que traz os principais classes de relevo. Essa tabela a gente vê e tudo, mas a gente pode consultar depois, então não precisa fazer um esforço gigantesco de memorização. Para aqueles que gostam de memorizar, tudo bem, mas quem não gosta pode consultar a tabela. Principais classes de relevo, ó. O relevo plano, menor ou igual a 3%. Agora vamos dar uma definiçãozinha do que seja declividade. Então, a declividade é o seguinte: imagine que você caminha 100, 3%, se você caminhar 100 na horizontal, você sobe 3. Ou então,
Se você vier de lá para cá, sentido contrário, você caminha 100 e desce 3, certo? Então a declividade é isso. 3% quer dizer 3 em 100. A cada caminhada de 100, você sobe 3. O que? Metro, centímetro, milímetro, enfim. É da unidade, né? Então, a cada 100 que você caminha, você sobe 3. Ou então, desce 3, dependendo do sentido que você vai. Se eu for daqui para Meruoca, eu vou subindo, né? Vamos chegar lá naquela rampazona ali, já dá mais lá, já dá uns 10% já. Eu caminho 100, subo 10. Aí lá em cima, lá, dá 75%. Então, plano, menor ou igual a 3. Suave ondulado, maior que 3 e menor ou igual a 8. Ondulado, maior que 8 e menor ou igual a 20. Forte ondulado, maior que 20 e menor ou igual a 45. Montanhoso, maior que 45 e menor ou igual a 75. E escarpado, que é lá em cima da serra, maior que 75%. Maior que 75% significa o seguinte: você caminha 100 e sobe 75. Você caminha 100 metros na horizontal, aí sobe 75. Então, repetindo, de uma maneira assim mais resumida. O plano, menor ou igual a 3. 3 o quê? Por cento. Caminhando 100, sobe 3. Suave ondulado. De 3 a menor ou igual a 8. Maior que 3, menor ou igual a 8. Ondulado, maior que 8, menor ou igual a 20. Forte ondulado, maior que 20, menor ou igual a 45. Montanhoso, maior que 45, menor ou igual a 75. Escarpado, maior que 75. Escarpado. Suave ondulado, forte ondulado, montanhoso, escarpado. Agora vamos ver algumas figuras aqui, algumas imagens, que às vezes a imagem ela fala mais do que a palavra, né? A imagem ela é auto explicativa, né? Ela se explica por si mesma. Então vamos ver. Forte ondulado, esse terreno aí, ó. Forte ondulado. O que é forte ondulado? Forte ondulado é entre 20 e 45. Então, daqui vai aqui entre 20 e 45. Forte ondulado. Aqui tem um gadinho ali, né? Gadinho ali. Montanhoso. Montanhoso é maior que 45, é? Montanhoso, ó. Maior que 45, menor que 75. Montanhoso. Ondulado é 20, né? Ondulado é 20. Vamos ver se é. Não, é menor que 20. De 8 a 20. De 8 a 20. Certo? E escarpado é aquele ali, ó. Maior do que 75%. Ou seja, você anda 100, sobe mais do que 75. Entenderam? Vejam a figura algumas outras vezes para entender melhor. Voltem à tabela, e na tabela está a declividade. Exame do perfil do solo. Aqui já é um outro item, né? Aquilo ali tudo era para classificar o solo. Para chegar no final e dizer, esse solo aqui é o luvissolo crômico. Esse solo aqui, baseado em todas as características dele, tanto primárias quanto secundárias, é um latossolo, vermelho e amarelo. Esse solo aqui, baseado no que a gente viu, é um planossolo áprico, que tem lá perto de Irauçuba. Ou então aqui perto do Massapê, também tem um planossolo. Uma riqueza grande de carnaubais ali. Não cortaram, né? Quando eu fui lá ainda tinha. Exame do perfil do solo. A extraordinária variação existente no perfil do solo constitui uma dificuldade para a escolha do perfil representativo, perfil típico. Você vai abrir uma trincheira tem 1 metro por 1,5 metro por 2 metros de profundidade. Você classifica o solo dentro da trincheira, mas você não vai abrir um buraco desse a cada 10 metros, 20 metros.
você abre só um, né? Para isso você tem que escolher bem o local onde você vai abrir a trincheira, porque senão você vai dar um erro na classificação do solo. Escolha o local para a abertura da trincheira. Para você abrir a trincheira, algumas características podem ajudar na escolha do local. Veja que a abertura da trincheira não é uma coisa muito fácil, né? É como você construir uma fossa, é um metro por 1,5 por 2 metros de profundidade, um buraco grande. Fica 2 homens dentro da trincheira, um ajudando o outro a classificar. 2 técnicos. Um faz uma parte, outro faz o outro. E eles vão combinando até chegar ao solo, classificar o solo. Então a escolha do local para a abertura da trincheira, para se fazer isso, a gente segue algumas características que podem ajudar na escolha. Primeira característica que está à vista é a uniformidade da vegetação. Ó, se a vegetação é toda uniformezinha, todo marmeleiral, né, de bonitinho e tudo, possivelmente aquilo ali é o mesmo solo. Certeza? Não, mas é provável. A uniformidade da vegetação é uma das dicas, né, digamos assim, né, que podem ajudar na abertura da trincheira. A uniformidade do solo é refletida na uniformidade da vegetação. Se a vegetação é homogênea, provavelmente o solo também, porque solo e vegetação, eles têm uma correlação muito alta, né? Um reflete o outro, um espelha o outro. Neste caso, o único perfil pode ser representativo da área, né? Se o solo é toda, né, vegetação toda homogêneazinha, o solo é plano, pouca declividade, né? Então não há muito para onde mudar, né? Ele praticamente fica amarrado aí pela vegetação. A outra característica importante, especialmente se a topografia for mais ou menos constante, ó. A vegetação é bem uniforme, o solo é plano ou suave ondulado até 8%, então você está bem, digamos assim, bem fundamentado, né? Para dizer que ali é possível que seja um solo só. A outra característica importante também é a cor do solo. Pode ser um indicativo da uniformidade do solo. Então se o solo é todo vermelhinho, né? Se o solo é todo cinza, é todo branquinho, né? Então significa que é um solo só. A uniformidade de cor pode ser um indicativo de uniformidade do solo. Para confirmar, aconselha-se a abertura de algumas covas, pequenas covas, né? Ao longo do solo. Se o solo aqui é vermelho, ali é preto, aquilo lá já é diferente. Amarelo, azul, então não é o mesmo solo. Se você tem queimadas no meio, né, até que justifica, né? Os locais queimados são mais escuros. Mas se não tiver nada que justifique, provavelmente são manchas diferentes de solo. Então, para confirmar, aconselha-se a abertura de pequenas covas. O perfil deverá ser dividido em horizontes através da definição das características do solo. Então, você abriu a trincheira. O que é uma trincheira? Um buraco de 1,5 metro por 1 metro por 2 metros de profundidade. Fica dois homens dentro, um ajudando o outro a classificar o solo. E aí, você vai naquelas características todas, textura, estrutura, consistência, porosidade e tal. É claro que muita coisa você leva para o laboratório, porque lá você só tem uma aproximação. Você quer uma aproximação da textura, você faz o teste do triângulo, através da sensibilidade ao tato. Mas esse teste não é 100%, é só uma aproximação. Você tem interesse de saber naquele momento, então faz, umedece, pega uma pequena amostra do solo, umedece com água. Quando você for, você leva água, você leva tudo que precisa, livros, enfim. Água para beber e para trabalhar, né? Alimentos, ficar o dia todo lá dentro da trincheira. O perfil deverá ser dividido em horizontes através da definição das características do solo. Tanto aquelas características primárias, textura, estrutura, porosidade, consistência, né? Matéria orgânica, como as características secundárias, profundidade, infiltração, declividade, que a gente já viu. Vocês vão ver de novo.
procure ruminar bem esse conhecimento. É um conhecimento bom, fácil, mas tem que ser ruminado. Ruminar é comer várias vezes, comer de novo. Coleta da amostra. Pronto, uma vez escolhido o local, né, aberta a trincheira, você escolheu o local através da vegetação e da cor do solo. Aí você abre a trincheira, coleta de amostra para análise. Dentro da trincheira você vai fazer a coleta de prova volumétrica. Que coleta é essa? É uma amostra não deformada. Determinar a quantidade de água, de matéria sólida do solo, bem como a densidade aparente, a porosidade também do solo, dá por esse teste, a macromicroporosidade. Para tal, usa um anel metálico, cilíndrico e de volume conhecido, porque você não pode deformar o solo. O solo tem que tirar uma amostra do jeito que está lá, não deformado. 50 ml. É mais ou menos como naquela parte externa de um rolamento. Você tira o miolo do rolamento, né? Aquela parte externa serve para você tirar essa amostra não deformada do solo, né? Você pressiona contra o solo. Aí quando você tirar o anel, vem a amostra dentro. Essa amostra é importante para determinar a água, materiais sólidos, sólidos, também densidade aparente. A densidade aparente é massa sobre volume não deformado, né? Densidade é massa sobre volume, grama centímetro cúbico. E também a porosidade, macromicroporosidade do solo. Vai estar um anel metálico cilíndrico de volume conhecido, 50 ml. Coleta de amostras para análises gerais. Essas coletas para amostras gerais, né, em torno de 3 kg. Ó. Então, de cada horizonte, aí você definiu lá dentro. Horizonte A, horizonte B, ó, A, E, B, C, rocha, ou A, B, C e a rocha. De cada horizonte, você vai tirar 3 kg para levar para o laboratório. Coleta de amostras para análises gerais. De cada horizonte são retiradas aproximadamente 3 kg de terra, de solo, para levar para o laboratório. Para as determinações no laboratório das características físicas, né, químicas, mineralógicas do solo, composição mineralógica do solo, características físicas, química, como CTC, né, física, como proporção de areia, textura, né. Enfim, a levar para o laboratório esses 3 kg de cada horizonte. Coleta de amostra para análise de fertilidade. Essa aqui é a mais importante, por isso a gente vai se deter um pouquinho mais nela. A coleta de amostra para análise de fertilidade é a coleta que realmente o agricultor interessa. Ele quer plantar milho, feijão, mandioca, ele quer saber se o terreno dele vai dar isso. Ou se não, ou se é ácido, se é pobre, enfim, é que ele tem curiosidade dessa amostra. O primeiro passo para a caracterização da fertilidade do solo deve ser executada com critério e cuidado para retratar as reais características e propriedades do solo. Então tem que ter muito critério, muito cuidado para que a amostra seja representativa do solo. Uma amostra de mais ou menos, só para ver o viés, né, a possibilidade de erro, uma amostra de mais ou menos 300 gramas pode representar até 24 mil toneladas. Uma amostra de 300 gramas representar 24 mil toneladas, que é mais ou menos 8 hectares, né? Se você não tirar a amostra direito, esses 300 gramas não vai representar nada, não vai refletir, né, um universo tão grande de 24 mil toneladas. Aí é uma questão mais de estatística. Né? Esses 24 mil toneladas equivale a 8 hectares de terra, a profundidade de 20 centímetros e densidade 1,5 gramas por centímetro cúbico. Baseado nesses dados, 8 hectares, 20 centímetros, densidade 1,5 gramas por centímetro cúbico, é possível determinar no final que dá 24 mil toneladas. Vocês podem fazer isso em casa. 8 hectares, 1 hectare são 10 mil metros quadrados, 100%. O juncão aqui é mais ou menos 1 hectare. Equivale a 8 hectares de terra, profundidade 20 centímetros, densidade 1,5 gramas por centímetro. Façam em casa, que aí você vai encontrar 24 mil toneladas. Uma das
digamos assim, dicas que você pode seguir para que a amostra fique mais representativa. Você deve evitar áreas, né? Áreas como formigueiro, margens de estradas, queimadas, proximidade de casas, estábulos, chiqueiros, manchas salinizadas, devem ser evitadas ou amostradas em separado. Elas devem ser evitadas porque elas são naturalmente mais férteis. O formigueiro, né, leva material orgânico, deposita por ali, próximo ao formigueiro, ou dentro, né? Mais de estrada, o cidadão vai comendo a banana, joga ali na estrada. E as queimadas, ele mineraliza a matéria orgânica, né, é rico em potássio. Proximidade de casa, normalmente tem resto de comida e tal, que é jogado. E estábulo, é comida dos animais, currais, chiqueiros. Mancha salinizada deve ser evitada. Ou amostrada em separado. E se você misturar com a amostra do solo, isso vai dar um erro, um viés, né? Uma distorção da verdade. Então você vai ficar malhando com ferro frio. Não vai dar resultado nenhum. A análise de fertilidade do solo, que como eu falei é a mais importante, ela tem como objetivos, avaliar o nível de fertilidade atual do solo, quer dizer, faz um diagnóstico, né? É um diagnóstico, o prognóstico é depois. Eu faço um diagnóstico das propriedades do solo. O que é que tem no solo? O solo é ácido, o solo é pobre em cálcio, magnésio, nitrogênio e tal, enfim. O primeiro objetivo é esse, avaliar o nível de fertilidade atual do solo. E o segundo objetivo, orientar a aplicação correta de corretivos. Corretivos é para corrigir o pH. Se o solo for ácido, você bota calcário dolomítico, tem carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Se o solo for alcalino, você entrar com enxofre, né? Tá, orientar a aplicação correta de corretivos, de fertilizantes minerais e orgânicos às culturas. Então, primeiro você faz uma avaliação do nível de fertilidade do solo, e aí dependendo das deficiências do solo, você corrige para que tenha o máximo de rendimento da cultura que você vai implantar lá, né? Que o agricultor vai implantar. Então ele tem muito interesse nessa fertilidade do solo. O material necessário para a coleta. Objetivo da fertilidade do solo. Geralmente cai em prova isso. Avaliar o nível de fertilidade atual do solo e orientar a aplicação correta de corretivos e fertilizantes minerais e orgânicos às culturas. Dependendo da cultura que você vai produzir, isso aí vai variar, né? Se você vai produzir bananeira, é diferente de produzir milho e feijão. Se você vai produzir algodão, também é diferente. Cada cultura tem uma exigência diferente. A exigência é muito específica. Material necessário para coletar as amostras. Trado holandês, pode ser rosca ou caneca. Normalmente o agricultor não dispõe, né? Ele dispõe de uma enxada e olha lá. Pá de corte, mas o técnico pode levar o trado, né? Se é ele que vai tirar, coletar, né? Pá de corte, mais simples e disponível para o agricultor. Material necessário para a coleta de amostra. A gente diz coleta de amostra, não é colheita não, é coleta. Colheita a gente obtém quando planta, né? E a coleta você obtém sem ter plantado, né? Então se você vai ao campo e traz algum material, isso é uma coleta. Se você planta milho, feijão, mandioca e colhe, aí é uma colheita. Então, não confundir coleta com colheita. Colheita é o resultado do plantio. E coleta? Coleta você tirou sem plantar, tirou da natureza, coletou. Então pode ser feito com tardo holandês, rosca ou caneco. O tardo holandês ele pode ser rosca ou caneco. Mas não existe isso, às vezes não existe nem nos laboratórios de solo. Pá de corte é mais simples, disponível para o agricultor. São necessários ainda para a coleta recipiente limpo, né? Não usar um balde que tinha leite dentro, adubo.
lápis, sacos, plástico, etiqueta. Sugere-se um modelo de etiqueta que contenha os seguintes dados, né? Os seguintes campos: nome do proprietário, nome da propriedade, município, identificação da propriedade. O agricultor diz: isso aqui foi coletado ali, nas queimadas ali, né? É aquela área ali, depois do rio, depois do açude. Tá? É a área ali das cabras, dos bodes. Cultura e data da coleta. Esses dados eles auxiliam ao técnico, laboratório, para exatamente elaborar o seu laudo, de informações, né? Esse aqui é um trado, né? Um trado neerlandês, né? De tipo caneca. Então esse trado ele é introduzido no solo, ó. Introduzido, né? Tem aqui é introduzido. Pronto. O cidadão gira esse cabo aí, introduz na camada arável do solo, 20 centímetros iniciais do solo. E aí ele retira e tem uma subamostra. Aí coloca no balde limpo, né? Coloca no balde. Aí ele vai coletando para um hectare em torno de 20 subamostras. Dessas 20 subamostras, ele faz uma amostra composta. Então cada amostra que o trado tira é amostra simples. Ele vai juntando tudo no hectare, que ele vai percorrer em zigue-zague, ele tem uma amostra composta. Depois ele homogeneiza essa amostra, né? Com a mão, pode ser com a mão, desde que a mão esteja limpa. Homogeneiza e tira 300 gramas para levar para o laboratório, só 300 gramas para fazer a análise de fertilidade do solo. Esse trado aí é caneca, um trado com rosca. Quando ele é uma rosca, o solo vem impregnado, né, aderido às roscas, fica dentro das roscas, vem aderido, uma amostra simples. Ok? Procedimento para a coleta de amostra de solo. Como é que o cidadão vai? A primeira coisa, a propriedade agrícola deverá ser dividida em áreas uniformes, né? Não vai misturar uma área de queimada com uma área onde os animais pastam, enfim, tem que ser separado. Então a propriedade agrícola deverá ser dividida em áreas uniformes, quanto à cor do solo, a corzinha homogênea, a vegetação também, a textura superficial, proporcionaria silt e argila, a topografia, se a área é plana, se é declive acentuado ou não, se é um declive leve, suave. Tipo de cobertura vegetal, se é uma caatinga natural, né? Caatinga conservada, se é uma caatinga raleada, uma caatinga alterada, assim. Se virou deserto, né? O estoque da área com relação à correlação, a correção e adubação. Então, é bom saber o estoque da área também com relação à correção e adubação para que o técnico possa elaborar o seu laudo. Assim também, assim como a cultura que foi plantada antes, né? A gente sabe que de uma cultura fica resíduo para outra no solo, né? A cultura absorve determinada quantidade de nitrogênio, de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, e a outra já absorve outra quantidade, então fica sempre um resíduo da correção, que é o calcário, né? E que fornece cálcio e magnésio, e também da adubação, NPK, ou matéria orgânica. A coleta é feita na camada superficial do solo, de 0 a 20 centímetros, se for para culturas anuais, né? Tipo milho, feijão, tá vendo? Batata, tal, anual. Mandioca já é de 2, 3 anos, né? A área deverá ser percorrida em zigue-zague, coletada várias subamostras, no mínimo 20. Pode ser mais de 20, pode, mas é no mínimo 20. Tirando o volume equivalente na mesma profundidade. Se tirar mais de 20 fica errado? Não, pode até ser melhor, porque vai refinar mais o método. Então é percorrido em zigue-zague. Zigue-zague é assim, gente, ó. É assim, tá aqui zigue-zague. Zigue-zague. Então, a primeira coisa a fazer é a limpeza da superfície, tirar a vegetação, né, que está lá, aquela vegetação espontânea,
normalmente existem. Depois você faz um buraco com pá reta, um buraco com pá reta, buraco reto, com pá reta. Depois um buraco com enxadão, ó. Veja que segue, ó. Vamos seguir a sequência aqui. A, B, C, D, E, F, G, H. Não, um buraco com enxadão. E depois, corte da lâmina, que deve ter entre 3 e 5 centímetros. Isso aí é uma. Entre 3 e 5 centímetros. Depois você faz, tirou isso com a pá, né? Aí você faz a separação das beiradas. Você tira as bordas, para evitar uma coisa que chama efeito de bordadura, o efeito de borda. Você tira só o miolo, tira as bordas. E aí, como é que você faz? Você segue em zigue-zague, ó. Amostra simples: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 20 subamostras seguindo em zigue-zague, todo o terreno. Imagina que o terreno é no comprimento. Então você segue o comprimento, né, em zigue-zague. Você condiciona, dá 2 passos. 2 passos é mais ou menos 1 metro. 2 passos para frente. 2 passos para a esquerda. 2 passos para frente, tira uma amostra. 2 para a esquerda, tira outra. 2 para a direita, tira outra. E aí repete novamente, para frente, esquerda, direita, até fechar o ciclo, percorrendo todo o terreno. No final você vai botando no balde, né? Como está aqui, cadê o balde? Tá aqui, pronto. Aí vai botando no balde. Aí subir a amostra. Isso aqui é uma amostra. Isso que vai ficar no balde é uma amostra composta. Por que composta? Composta de subamostras. Então essa amostra composta ela vai ser misturada. Pode ser com a mão, mas se o agricultor tiver tirado o leite recentemente, a mão suja de leite não serve. Se ele tiver adubado, também não serve. Tem que ter a mão limpa. Se ele não tem certeza que a mão está limpa, ele pode homogeneizar com a varinha, né? Um pedacinho de madeira, certo? Aí em seguida ele retira 300 gramas do material já homogeneizado. Retira 300 gramas. Aí esses 300 gramas é que vai para o laboratório. Entenderam? Vejam mais quantas vezes queiram. É relativamente simples. Deve seguir essa sequência de eventos, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Essa amostra aí que foi feita, essa amostra aqui, né, ó, ela foi feita nos 20 centímetros iniciais do solo. Acontece que para algumas culturas, as chamadas culturas permanentes, se recomenda fazer de 20 a 40 centímetros também, uma amostra de 20 a 40 centímetros. O objetivo dessa amostra de 20 a 40 é de cultura permanente, por exemplo, coqueiro, né, cajueiro, mangueira, laranjeira, né, cafeiro, em cultura permanente, que você não vai plantar todo ano. É interessante saber o que tem abaixo dos 20 centímetros. Se tem uma camada impermeável, se é uma camada sarnizada, né? E a questão também da fertilidade abaixo de 20 centímetros, 20 a 40. Então a amostra do subsolo, ó, de 20 a 50, ou de 20 a 40. A amostra do subsolo de 20 a 50 ou a 40, vai depender do cidadão lá. Nos seguintes casos, é usado em quê? Em plantação de cultura permanente, como eu falei, cajueiro, mangueira, né, acerola, goiabeira, saputizeiro, tal, abacateiro, né, permanente. Para cultura permanente. E 2, áreas com suspeita de problema químico, como acidez, salinidade. O agricultor suspeita que tem uma camada impermeável a 30 centímetros, olha, ou a 40. Então ele pode fazer uma subsolagem, quebrar essa camada, para que as raízes passem.
O envio das amostras de solo para o laboratório deve ser acompanhado de informações complementares que ajudarão na interpretação dos resultados. Um bom modelo, isso é fornecido pelo laboratório de solo, né? Um bom modelo de formulário deve conter os seguintes campos, que é aquele que a gente já viu: o nome da propriedade, o nome do proprietário, o município, o estado, a amostra composta de 20 subamostras, ou 30, 40, quantos forem, né? Profundidade não menor do que 20, né? A amostra pode ser de 20 para frente, subamostra. Profundidade da amostra, 20 centímetros, ou de 20 a 50. A área amostrada em hectares, amostrada até 8 hectares por amostra, né? Que dá aquelas 24 mil toneladas. E a vegetação nativa. Você diz, rapaz, aqui a vegetação aqui é caatinga degradada. É uma caatinga degradada, só tem basicamente o que? O fumbo e jurema preta. A cultura anterior, antes eu plantei milho, feijão, mandioca, quero plantar agora algodão. Produção em hectare da cultura anterior. É a cultura atual, algodão. Vai irrigar, se for irrigar é um manejo, se não for é outro. A irrigação encarece o processo. Sim ou não? Já fez calagem? A irrigação encarece o cultivo, que requer água, equipamentos e energia, né? Mão de obra especializada. Já fez calagem? Sim, não. Calagem é incorporação de calcário. O calcário ele corrige o pH, mas ele também incorpora cálcio e magnésio. E a data da coleta? É entregue direto no laboratório, então os correios levam. Existe uma caixinha apropriada, padronizada, os laboratórios têm, fornecem, né? Mas se não tiver, vai num saco mesmo. Desde que um saco limpinho, né? Que não contamine a amostra. Classificação do solo. Pronto, aqui é visto, nós vimos como que era perfil, que era horizonte, como encontrar as propriedades primárias, secundárias e tal, para descobrir que solo a chegar à classe de solo. E agora nós vamos ver os principais solos do estado do Ceará. Dentro desse item, eu gostaria de falar logo de início. Em 1999, por aí assim, a Embrapa lançou um livro chamado Classificação de Solos do Brasil, né? Ou seja, a Embrapa deu novos nomes aos solos. Então aqui dentro desse item eu vou colocar o nome antigo e o nome novo, dado pela Embrapa Solos. Certo? Então, Pós-ólico vermelho, amarelo eutrófico era o nome antigo. Está sendo chamado pela Embrapa de luvissolo. Corresponde a 21,7% da área do estado. A área do estado, para quem quiser fazer o cálculo, é 148.016 km². A fonte é a SEMAS. Então, 21,7% de 148.016 km. Aí você vai obter a extensão desse solo em hectare, né? Não, quilômetros quadrados. Eu obtenho quilômetros quadrados. Aí se você quiser, se transforma em hectare. Pós-ólico vermelho e amarelo, luvissolo. É o solo mais representativo do estado do Ceará, quase 22% da área do estado, de 148.016 km². E o perfil, característica do solo, perfil bem definido, com sequência A, B, C de horizonte. Então toda vida que o solo tem horizontes A, B e C, a gente diz que é um solo profundo, né? Um solo profundo é um solo evoluído. Profundidade em solo é evolução, ele é evoluído. Significa que ele teve tempo para evoluir, né? Não é um solo jovem. Então perfil definido, consequência ABC de horizonte.
normalmente são profundos. Por que normalmente? Porque pode acontecer de a erosão ter levado parte do horizonte A aí até o B, então ele não é mais tão profundo quanto era originalmente, na época que ele não tinha sido incorporado ao cultivo. A incorporação ao cultivo acelera a erosão eólica pelo vento, erosão hídrica pela água, e aí é provável que parte do horizonte A ou mesmo do B tenha sido perdido. Então, que é normalmente profundo. Ele é ácido em média fertilidade natural. Agora, a placidez tem solução, é só corrigir com calcário. O calcário corrige a acidez do solo, eleva a acidez, né, para níveis próximos da neutralidade, de 6,5 e 7. O solo é ácido, menor do que 7. Né? Então o objetivo é levar para entre ligeiramente ácido a neutro, em 6,5 e 7. Então isso é feito com calcário. Tem um calcário calcítico, que é carbonato de cálcio, e o calcário dolomítico, que é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. E média fertilidade natural. Na fertilidade também não tem problema, é só corrigir com NPK e matéria orgânica. Né? É um solo que não tem problema de drenagem, né? A drenagem é boa, drena bem. Então o problema é a acidez e fertilidade média fertilidade natural, que pode ser corrigido. Então isso aqui é o luvissolo, ó. Luvissolo crômico, que é os solos aqui de Sobral, a maior parte, né? 64%. E aqui é um vermelho. Vermelho, avermelhado. Então solo profundo, baixa fertilidade natural, mas muito representativo, que é praticamente 22% da área do estado. É a maior extensão, o solo mais extenso. Então é onde se tira a maioria das culturas nesse solo aí. É luvissolo crômico ou vermelho. Percentagem de saturação de base, que é percentagem de base, igual ou superior a 50%. Quando a percentagem de saturação de base é maior ou igual a 50%, a gente diz que o pós-isótico vermelho amarelo eutrófico. Né? Pós-isótico vermelho amarelo eutrófico. Esse caráter eutrófico é associado à percentagem de saturação de base, que é maior do que 50%. Quando é menor, a gente diz que é distrófico. Pós-isótico vermelho amarelo é distrófico. Então, quando ele é eutrófico, ele é mais fértil, porque ele tem uma percentagem maior de base. Que base? Cálcio, magnésio, potássio, sódio, que são elementos de caráter básico. Então, a percentagem de saturação de base é maior do que 50%, né? Então é uma característica favorável para a agricultura, porque já dispõe dos elementos, parte dos elementos, naturalmente, parte dos elementos que as plantas vão usar no seu metabolismo. Pós-isótico vermelho amarelo distrófico, a Embrapa está chamando de alissolo. O distrófico, percentagem de saturação de base menor do que 50%. Corresponde a 7,2% da área do estado, quer dizer, lá é 22, aqui é 1/3, né, da área. Perfil bem diferenciado, consequência ABC de horizonte. Se é ABC, o solo é profundo também, né? Normalmente são profundos, ácidos, baixa fertilidade natural. O outro era média fertilidade, que a percentagem de saturação de base era maior do que 50%. Esse aqui é menor do que 50%, então baixa fertilidade natural. Mas isso não é problema, é só adubar. A acidez corrige com calcário, é baratinho calcário, e a fertilidade com NPK mais matéria orgânica. Percentagem de saturação de base é menor do que 50%. Solos litólicos, que são solos de Irauçuba. A Embrapa está chamando de neossolo litólico. A publicação da Embrapa de 1999, solos do Brasil, classificação de solos do Brasil, ela chama de neossolo litólico. Neossolo, a palavra neo quer dizer novo. São solos novos, jovens, de 100 anos só. 100 anos em solo é jovem, é velho pra gente, para solo é jovem. Um solo velho de 1 milhão de anos, né? Então, solos litóricos, neossolos litóricos. Então,
Mudou só o quê? Né? O solo continuou litólicos. 19% da área do estado. São solos bem rasozinhos, solos rasos. Né? Só tem o horizonte A e a rocha. A rocha, o A, o B e a rocha. Quer ver? Perfil pouco desenvolvido, ó. Muito raso, muito jovem, muito raso. Sequência AR, que é o A, horizonte A. E o R, a rocha. Ou tem o horizonte A, depois tem um C. O que é o C? É o horizonte não consolidado, vindo direto da rocha. São regolitos. Então tem ou o horizonte AR, A e a rocha, ou horizonte AC e a rocha. Continua sendo A e rocha. Normalmente apresenta baixa fertilidade natural, horizonte A apresenta cores de textura e estrutura variada. Então, esse horizonte A ele pode ser, pode ter cor, textura e estrutura variada em função da matéria orgânica. Esses solos litóricos acontecem, né, na região de Irauçuba, aquela região pré-desértica de Irauçuba, são esses solos que ocorrem lá, os neossolos litóricos. O brunão cálcio é o nosso solo de Sobral, corresponde a 18%. No Sobral só tem ele? Não, tem areias quartzosas, tem latossolos, tem solos litóricos, tem aluviais, neossolos fúlvicos, etc. Mas esse aqui corresponde a 64% da área da cidade, de Sobral. Sequência ABC de horizonte. Se tem sequência ABC, é porque ele é profundo. Um solo profundo a raso, com boa fertilidade natural. Solo profundo a raso, com boa fertilidade natural. Por que eu digo profundo a raso? Porque ele é profundo onde está conservado, e raso onde foi alterado pela ação do homem. E como é que o homem age? O homem age fazendo aplanamento, arraceamento, aração, gradagem, etc. E isso expõe o solo à erosão da água quando chove, e erosão do vento, erosão hídrica e eólica. Certo? Solo profundo, boa fertilidade natural. Ele tem boa fertilidade natural. A principal limitação é a drenagem. O problema deles é drenagem deficiente. A água demora muito para escoar. E isso acumula água na rizosfera. A rizosfera, gente, é a região de influência da raiz. A região de influência da raiz é uma região rica, não só em raízes, mas em bactérias, em fungos, em protozoários, actinomiceto, e organismos maiores, como minhoca, sei lá, cachorro d'água, quilópodes, diplópoda. Então é uma região de muita vida. Se a água estancar ali, aí atenta contra a vida, porque falta oxigênio. E até as raízes também morrem por asfixia. Não só os organismos, mas também as raízes. Planossolo solódico. Planossolo tem ali em Irauçuba. Não, Irauçuba não. Irauçuba deve ter também, mas tem aqui em Massapê. 12% da área do estado, ó. Planossolo solódico. São solos planos, o nome já está dizendo. A Embrapa está chamando de planossolo. Planossolo solódico. Esse solódico tem muito sódio. São solos salinos. São ricos em argila, consequência ABC de horizontes. São solos profundos, né? Moderadamente profundo a raso. A drenagem também é deficiente. Por isso que acumula sais, né? A água evapora e deixa o sal. Ele é 12% da área do estado. Areias quartzosas. A Embrapa chama, a publicação da Embrapa chama neossolos quartzarênicos. Neossolos são solos jovens. E quartzarênicos são formados por quartzo. Antigamente se chamava de areias quartzosas. Agora, neossolo quartzarênico. Continua quartzo, né? E se reforça o caráter de ser um solo jovem. 9% da área do estado corresponde a 9% da área do estado, né?
9% daquele valor lá, 148 mil quilômetros quadrados. 9% da área do estado. São solos arenosos, areias quartzosas, profundos, muita areia, camadas enormes de areia. Excessivamente drenado, porque como é areia, os poros são grandes, a peneira é grande, passa tudo. Passa muita água rapidamente. Pobres, eles são pobres, sequência AC de horizonte. Então eles têm um horizonte A incipiente, né? Que deriva da vegetação que há sobre ele. E em seguida camadas de areia, C1, C2, C3, C4, e aí vai, dependendo da profundidade do solo. Latossolo vermelho e amarelo, latossolo, embaixo chama latossolo. 5,42% da área do estado. 5,42%. Sequência ABC de horizonte. Então toda vida que se fala sequência ABC de horizonte, os solos são profundos. Porque tem o A, tem o B, tem o C, né? Profundo, né? Média fertilidade natural. Pode ser incorporada ao plantio, desde que seja melhorada as suas propriedades, entrando com o NPK e matéria orgânica. Brunezinho avermelhado, o chernossol, lembra que está chamando de chernossol. 1,7% da área do estado. Sequência ABC de horizonte, no solo profundo. Há um grande contraste de cor entre os horizontes A e B. Digamos que o horizonte A é escuro e o B é vermelho. Então você mata logo a charada. O A é escuro devido à matéria orgânica e o B é vermelho. Então um contraste grande entre os horizontes A e B. Média fertilidade natural. Solos aluviais, estou chamando de neossolos fúlvicos. Neossolos fúlvicos. Neossolos flúvicos. 1,3% da área do estado. Neossolo porque jovem, fúlvico porque são formados a partir das cheias dos rios. São solos que estão nas margens dos rios. Antigamente se chamava aluviais, aluvionais, né? São solos muito ricos, porque tem muita matéria orgânica trazida pelo rio, animais mortos, árvores, restos de poda, lixo, o pessoal joga no rio, por ignorância joga no rio, e aí esse material é levado e depositado em algum lugar, quando o rio baixa, e se decompõe e enriquece as margens do rio. E aí muita gente cultiva milho, mandioca, batata doce, né, tal, girimum, melancia, macaxeira e tantas outras culturas que eles cultivam nesse solo. É um solo fértil. Aqui são latossolo, ó, latossolo vermelho e amarelo, latossolo vermelho. Então vejam, são solos profundos, são a cor bem uniforme, né, indicando que eles são drenais, são solos que drenam bem, ou drenagem natural. E aqui está vermelho, latossolo vermelho. Então, tem o horizonte A, o horizonte AB e o horizonte B. Então, o A é rico em matéria orgânica, o AB ele está mais para A do que para B, e o B. Se fosse BA, estaria mais para B do que para A, mas como é AB, mais para A do que para B. Isso aqui são neossolos, areias quartzarênicas, né? Neossolos quartzarênicos. Essa picareta aqui, ó, a picareta é para indicar a profundidade do solo. A picareta tem 1,20 m, né, o cabo. Então aqui deve dar 2 metros de profundidade, mais ou menos. Essa picareta ela serve como uma escala. Sequência C de horizonte, nos horizontes aluviais, ó, tem o horizonte A e as camadas depositadas pelo rio. É possível até ver a cheia do rio, a cheia do ano tal, dos anos 4, né, que são grandes cheias, são depositadas na margem do rio. Novamente, por exemplo, boa fertilidade natural, por ser rica, matéria orgânica
trazida pelo rio. Veste-solo é 1%. Veste-solo. Abaixo chama veste-solo. 1% da área do estado. Sequência AC de horizontes. São rasos, moderadamente profundos. Pode ser raso a moderadamente profundo, dependendo da erosão que eles foram submetidos, né? Média fertilidade natural. Vai ser incorporada ao cultivo. Cambisolo, a Embrapa chama cambisolo. 1% da área do estado. Sequência ABC de horizontes. Rasos a moderadamente profundo. Quando eles são ABC é profundo. Agora, se ele está raso é porque foi erodido, perdeu parte dos horizontes superficiais. Mas se a ABC é profundo, moderadamente profundo. Aqui são veste-solos, né? Veste-solos. Essa treina é para indicar exatamente a profundidade, né? Horizonte A e as camadas, né? A e camada. Veja que é o raizame aqui no meio do solo, né? Ó. Indicando que as raízes elas ocupam os espaços vazios no solo. E passam a criar mais espaço, aumentando a porosidade do solo. Em boa fertilidade natural, cambisolo, né? Terra roxa estruturada, litossolo. Pouco representativa, 0,85% daquela área lá do estado. São solos profundos e férteis. Horizonte ABC de horizontes. Solo profundo. É um solo excelente. São solos férteis. Onde se planta muita cana-de-açúcar ali no Maranguape. Solonchaque solonético. Gleissolo. Gleissolos são solos. Antigamente o nome era Solonchaque solonético. A Embrapa está chamando gleissolo. O gleissolo ele é pouco representativo, da área do estado, 0,35% da área do estado, ó. Sequência AC de horizonte, tem um horizonte A, em seguida tem as camadas, C1, C2, C3, originados de deposições fluviais recentes, que são solos de lagoa. Os solos afetados por sais, ocorrem normalmente em lagoas, são solos de lagoa. Então aquele solo ali da Betânia ali, boa parte é gleissolo. Aonde tem o restaurante hoje em dia, que já foi um jardim, o jardim do professor Evandro, ali era gleissolo. Até chegando na lagoa, gleissolo. São solos influenciados pela cheia da lagoa. Solos tem sais também, que ocorre normalmente em lagoas. Luvissolo, horizonte A, B, B. E o gleissolo. O gleissolo ele é profundo, né? Ó. Bastante profundo. Solos de lagoa. São solos ricos, né? Porque materiais trazidos do rio, do riacho para a lagoa. Do riacho para a lagoa. Se depositam aqui. Então é um material orgânica e ela se decompõe, né? E enriquece o solo. O gleissolo tem uma fertilidade natural, boa fertilidade natural, mas pode ter problema de salinidade, principalmente de sódio, sodicidade. Solonete solodizado, planossolo, 0,38% da área do estado. Sequência ABC de horizontes, são rasos a moderadamente profundos. Eles são profundos porque é ABC. Agora onde ele erodiu está raso, né? Perdeu horizontes, então ficou raso. Em geral são solos planos ou suave ondulado. Por isso o nome planossolo. O planossolo ápico de Irauçuba é um exemplo. Tem um solo lá, planossolo ápico, ali em Irauçuba. Observação. As expressões entre parênteses e em negrito são sugestões da Embrapa Solos. Estão de acordo com a publicação Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. Essa publicação ela foi de 1999, né? Tem 412 páginas ilustradas. Eu já peguei uma edição posterior, de 2013, e esse nível não mudou nada, quase nada. Não pude observar nenhuma mudança.
porque a partir daqui eles vão aprofundando, mas até aqui está basicamente igual. Isso aqui é um planossolo, uma areia quartzosa. Essa fita aí é para medir a profundidade, provavelmente 2 metros aí, né? Uma trincheira de planossolo. Uma trincheira de planossolo. Pronto, gente. Aqui termina a nossa aula de hoje da classificação do solo. Espero que vocês estejam compreendidos. Procurem ler bastante, quantas vezes quiserem. O documento fica gravado, né, nas contas de vocês. E muito obrigado pela atenção. E até a próxima, se Deus quiser.